Bom dia a todos. Estamos aqui, Casa Civil e Ministério da Economia, com uma explanação técnica sobre as recentes alterações no processo orçamentário, em particular, sanção e veto da LOA desse ano, da LOA 2021. Coloco 3 pontos importantes desse processo. Primeiro, a disponibilidade da equipe aqui técnica presente para responder às perguntas associadas a esse processo orçamentário. Então, tanto Casa Civil quanto o Ministério da Economia. Pela Casa Civil, o secretário Bruno Grossi falará logo na sequência. Pela Economia estamos, eu como secretário especial de Fazenda e 2 secretários que estão pelo Ministério da Economia na Fazenda, o secretário Jorge Soares e o secretário do Orçamento Federal e o secretário de Tesouro Bruno Funchal. O segundo ponto é com relação à disponibilização de dados, transparência e busca de passar para a sociedade todas as decisões que foram tomadas, o embasamento jurídico a ele associado, o atendimento às regras jurídicas. E terceiro é apontar, nesse sentido, uma continuidade desse processo. O ano de 2021, extremamente demandante no acompanhamento aos recursos orçamentários alocados. Nós estamos no segundo ano com impacto sobre a pandemia, o que torna ainda mais necessária essa explicação e essa explanação de todos os atos ligados ao processo orçamentário. O secretário Bruno Grossi tem um resumo e ele segue, e em seguida outros aqui à mesa complementarão. Bom dia a todos. Agradecer aqui a participação da Economia também. Gostaria só de chamar a atenção que também temos a participação aqui do subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil, Eduardo Ágio. E também ressaltar que, apesar de não estar aqui à mesa, foi fundamental também a participação da Secretaria de Governo na figura da ministra Flávia, uma articulação com todos os atores que pudermos chegar a esse ponto e termos a solução na data de hoje com a sanção do orçamento. A minha fala é bem breve para mostrar o que foi feito nesse processo, dando transparência a todos, de quais foram os atos que o governo praticou para chegarmos a esse ponto com a sanção. São vários elementos, além da sanção, que deram segurança técnica e jurídica ao presidente para a sanção do orçamento. Por favor. Bom, então na data de hoje foi publicado um veto ao orçamento de 2021 no valor global de 19,8 bilhões de reais. Isso teve que acontecer em razão de alguns movimentos feitos no Congresso Nacional, onde se retirou algumas despesas obrigatórias para compor a emenda de relator. Então nós tivemos que retornar esses montantes que foram reduzidos ao Congresso Nacional, de forma a mitigar nessa situação qualquer risco que pudesse ter no comportamento e na cobertura dessas despesas obrigatórias. Mas, além disso, a situação geral prevê ou contém uma projeção de cobertura dessas despesas obrigatórias também de 9,3 bilhões. Ou seja, o nosso problema geral era fruto de uma situação de redução dessas obrigatórias durante a tramitação no Congresso Nacional, mas também, dado o cenário vigente, uma situação de projeção dessas despesas. Então, nós segregamos a situação, segregamos os problemas de forma que o veto atinge 19,8 e nós teremos, na sequência, como eu vou explicar, uma situação de projeções de despesas obrigatórias que tomamos outras medidas que não veto para garantir que isso haja uma segurança no atendimento dessas despesas ao longo do ano. Detalhando esses vetos, foram, então, objeto do veto 10,5 bilhões de emendas de relator, 1,4 de emendas de comissão, outras ações discricionárias que o próprio Congresso incluiu, ou seja, o Congresso faz emendas da ordem de impositivas individuais, impositivas de bancada, e agora também para 2021 foram incluídas emendas de comissão e emendas de relator, mas ainda assim foram incluídas algumas ações no orçamento, não marcadas como emendas dessa forma, mas em ações em que o governo encaminhou na sua proposta. Ou seja, o Congresso
acrescentou algum valor em cima da programação original do Executivo. Isso chega a 2 bilhões de reais. E nós tivemos que também entrar na programação do Executivo, na sua programação original, para podermos chegar aos 19,8, que somam 5,9 bilhões de reais. Os senhores devem ter acompanhado que ainda nessa semana foi publicada uma alteração da LDO de 2021. Essa alteração possibilitou que a gente tivesse a solução dividida entre um veto e um bloqueio também de dotação, além de outras temáticas, que não é o objeto aqui da conversa, que já foi explorado bastante, de outras alterações que foram trazidas. Mas o ponto principal aqui é que a alteração da LDO nos dá condição de reservar ou de bloquear algumas programações, nos dá essa situação para fazer face à projeção que nós temos dessas despesas até o final do ano. O que é importante aqui? Importante é caracterizar uma coisa que é fato, conhecida, que foi aquilo que foi reduzido no Congresso. E uma outra questão são as projeções até o final do exercício, em que você tem até o final para resolver isso. Mas como trabalho preventivo do governo, nós utilizamos dessa faculdade aprovada na LDO para fazer o bloqueio prévio dessas dotações, de forma a dar tranquilidade que nós estamos acompanhando, estamos verificando a real necessidade e, se for o caso, utilizar esse bloqueio para a cobertura das despesas discricionárias. Pode passar. Só para chamar a atenção do que foi feito no dia de hoje, conjuntamente ao veto, em mesmo montante, em igual montante, segue ao Congresso Nacional, porque assim determina a Constituição, um projeto de lei para atendimento das despesas obrigatórias. Ou seja, aquele mesmo valor que foi vetado, de 19,8, está sendo encaminhado um projeto de lei ao Congresso Nacional, em mesmo montante, para cobertura dessas despesas obrigatórias. E o restante, os 9,3, utilizaremos da autorização dada na LDO, também foi editado um decreto hoje, detalhando ministério a ministério, de quanto seria esse valor de bloqueio, que soma aí a casa de 9,3 bilhões. Então, isso nos dá garantia e transparência que o governo atuou no sentido de reverter aquela redução de despesas obrigatórias feita no Congresso Nacional e também já de se programar ou bloquear previamente aquilo que deve ser para atendimento dessas projeções. Isso pode se confirmar ao longo do ano? Pode. E se não se confirmar, também a gente poderá reduzir esse bloqueio para que as despesas que hoje estão bloqueadas possam ser executadas. Então, é uma medida de acompanhamento e a cada bimestre isso vai sendo feito para verificar se essa necessidade vai se efetivar ou não. E, no mesmo sentido, também na data de hoje, para convalidar todos esses números que nós estamos demonstrando aqui, foi editado também um relatório extemporâneo, porque a nossa obrigação formal é fazê-lo a cada 2 meses, mas hoje é editado um relatório extemporâneo que convalida todas essas projeções que nós estamos identificando na data de hoje. Então, nós tomamos todas as medidas para garantir, de fato, a segurança jurídica, a transparência das informações e a avaliação técnica, ao final, submetida ao presidente, que culminou nos atos publicados hoje. Era isso. Obrigado, secretário Bruno. Esse resumo traz todas as ações tomadas recentemente, então, tanto em termos da sanção e veto do autógrafo da PELOA 2021, o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, o decreto de bloqueio que permite o atendimento ao teto de gastos em um valor de um pouco mais de 9 bilhões, bem como um PLN de crédito suplementar para a recomposição das obrigatórias. Dessa forma, antes de passar para perguntas e respostas, se os secretários Ágio, Jorge ou Funchal querem fazer algum complemento? Para as perguntas. Primeira pergunta, Natália Fruê, do SBT. Acho que está desligado.
Oi, secretários, bom dia, boa tarde, enfim. Eu tenho duas dúvidas sobre os gastos acima do teto, lá os 100 bilhões de reais para gastos com a pandemia. Nessa previsão de gasto a mais com as questões da pandemia, já está projetada aí uma possibilidade de, se precisar prorrogar o auxílio emergencial ou não, se é só o gasto que a gente já está tendo agora com o auxílio, e sobre as medidas provisórias do bem, né, para retomar ali a manutenção do emprego e renda, quando que elas devem ser publicadas e começam a valer para as empresas? A gente sabe que é uma demanda dos empresários. São duas perguntas. Eu inicio e, claro, a mesa que complementa, coloca informações adicionais. A segunda pergunta é mais direta, sobre o bem. O bem foi a política, possivelmente com maior efetividade dentre todas as tomadas no ano passado. No ano passado, nós tivemos um valor pago nas medidas de combate à Covid e com impacto primário em um valor de 534 bilhões de reais. O bem, um programa extremamente bem sucedido e que teve um efeito de garantia e preservação de postos de trabalho bastante elevado. Dado o mérito da proposta e dadas as suas especificidades que se configuram como um crédito extraordinário, essa medida será muito brevemente reeditada, com toda a segurança jurídica e com a capacidade de resposta que a sociedade precisa e demanda nesse momento. Sempre temos como duas diretrizes atender e defender os mais vulneráveis e proteger os elementos essenciais da economia, assim como ter uma gestão fiscal responsável. Essa é a orientação do ministro Paulo Guedes, é a orientação que devemos seguir para enfrentar todos os problemas. A sua segunda pergunta, eu passo para os colegas aqui de mesa para complementarem a primeira parte da pergunta. Bom, muito objetivo em relação à sua pergunta, o primeiro item, as alterações concernentes à LDO, que foram publicadas recentemente, listam as possibilidades em que você pode ter medidas, adição de recursos para atendimento daquelas situações. Naquele momento da votação da LDO, não temos previsões, diante dos itens que foram listados, para auxílio emergencial às pessoas. E o que lá está dizendo são os auxílios à manutenção do emprego, como bem colocou o secretário Valderi, e situações adicionais relacionadas à saúde e à pandemia. Então, na autorização que foi posta, aprovada recentemente da LDO, não há uma autorização específica para auxílio emergencial. Se isso... Oi? Na verdade, ele foi bem pontual, ele foi ao contrário, ele fechou as possibilidades. Se isso tiver que mais à frente ser discutido, qualquer prorrogação, aí isso vai ser feito no momento próprio e com as autorizações específicas desse momento. Vou só fazer um complemento em termos numéricos, né? Você mencionou os 100 bilhões. O que a gente já tinha contratado antes desse PLN? Se a gente olhar no monitor do Tesouro, a gente já tem de crédito extraordinário 88 bilhões, que já vinha contratado, ou porque eram créditos extraordinários que vieram do ano passado, de restos a pagar, ou os 44 bilhões de reais do auxílio emergencial, mais alguns créditos extraordinários da saúde que vieram ocorrendo ao longo do início do ano. Aí são 88. Se a gente está estimando um bem de 10 bilhões, um Pronamp de 5 bilhões. Tá? Isso aí já daria um pouquinho, daí ao redor dos 100, dá uns 103. E aí você tem um pouco de saúde, né? Ou seja, o que vem de saúde. Aí tem que analisar os pedidos que vão vir referentes à pandemia. Então, os 100 bilhões são esses. Muito já estava contratado e essa mudança na LDO, que permitiu o novo auxílio, né? Para o bem, a gente estima em torno de 10 bilhões para o bem e 5 bilhões para o Pronamp. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Boa tarde, secretários. O relatório extemporâneo, ele projeta aí um gasto de 707 bilhões com previdência, né? Isso aí é um gasto, em relação ao que havia sido aprovado pelo Congresso, tem uma alta aí de 16,8 bilhões. Mas, em relação ao que o governo projetava em março,
esse gasto é 5,7 bilhões. Então, eu queria saber, entender, o que mudou na projeção do governo, por que o governo passou a projetar um gasto de quase 6 bilhões menor com Previdência? E se vocês me permitem uma pergunta um pouco mais política, por que a educação foi tão sacrificada nesses bloqueios no orçamento? Obrigado. Bem, sobre o benefício previdenciário, aliás, todo o relatório foi refeito agora por causa de novos parâmetros, de novas situações, como a decisão do CODEFAT de mudar o calendário do abono salarial e novas projeções da Secretaria de Receita de Previdência e do INSS quanto à execução dos benefícios previdenciários desse ano. Então, o relatório original, de março, ele tinha 1 mês de execução fechada, 2 meses de execução fechada, e agora teve mais 1 mês, e teve algumas medidas de combate à fraude que estavam sendo colocadas. Então, no próprio relatório de avaliação, ele reduz em 5.721, como você colocou, sobre o anterior, em economias administrativas que eles conseguiram na gestão de metas do INSS, com prova de vida, combate à fraude, monitoramento de benefícios previdenciários e o programa de revisão de benefícios de incapacidade. Isso tudo está nas notas das áreas técnicas. E ele também ajustou o valor de sentenças judiciais e ajustou para cima um pouco e ajustou abaixo o valor da compensação previdenciária que é o que tem nos regimes próprios dos estados versus o INSS. Que teve um decreto 10.188 de 2019 que resulta uma folha mensal menor, né, na compensação. Então, todas essas notas foram colocadas, teve uma redução em relação ao anterior de 5.700, e isso foi incluído nessa projeção. Como sempre, as projeções elas vão a cada bimestre, nesse caso um pouco mais curta, e aí tem até uma resposta adicional. Porque outro relatório agora, o relatório agora foi exatamente porque teve mudanças muito significativas quanto ao abono salarial, ao INSS e algumas outras despesas nesse período. E como era de uma relevância muito grande ao sancionar a lei orçamentária que tivéssemos as projeções mais atualizadas, elas foram atualizadas novamente. Então, essa é a primeira pergunta. Quanto à questão da educação, na verdade, todas essas decisões de bloqueio foram consideradas pela execução que está acontecendo, tentando minimizar o problema durante o exercício, né? E, na verdade, o valor maior é porque, quando se vê a dotação total dos órgãos, não se percebe o que eles efetivamente têm de despesas discricionárias, e a educação, na verdade, ela é 1/3 praticamente da despesa discricionária livre, quando se tira a saúde, por exemplo, que tem regra constitucional de execução. A educação ela está sempre acima um pouco da regra constitucional de execução. Então, acaba que não é que ela seja prejudicada, ela está dentro da métrica de que ela é 1/3 praticamente de toda a dotação discricionária. Próxima pergunta, Juliana Lopes, CNN Brasil. A primeira pergunta é sobre a questão do bloqueio. Há uma dúvida sobre quais critérios vão ser usados e o que os ministérios vão poder fazer para poder reverter esse bloqueio. E a segunda pergunta, ontem o presidente Jair Bolsonaro falou em duplicar os investimentos de fiscalização e o ministro do Meio Ambiente falou que isso tinha a ver com o orçamento. Isso está contemplado no orçamento? É possível mesmo duplicar esses investimentos? Obrigada. São 2 perguntas, e endereçando uma parte da primeira e os demais secretários complementam.
O decreto de bloqueio no valor de 9,2 bilhões é um grau de liberdade do ponto de vista de gestão financeira e orçamentária, e ele permite um atendimento a uma das mais importantes regras fiscais que temos, que é a do teto de gastos. Temos outras duas, meta de primária e regra de ouro. No caso, a nossa super âncora do ponto de vista fiscal, que é o teto de gastos, ao qual defendemos na íntegra. Esse bloqueio, então, ele é feito na largada e conforme a dinâmica orçamentária e avaliações de receitas e despesas ao longo do ano, os dados podem ser alterados e, portanto, o impacto sobre a gestão de cada ministério também pode ser correspondentemente alterada. A distribuição por ministérios, em certo sentido, ela já é explicitada, tem um anexo que aponta a distribuição por ministérios, e os critérios adotados são critérios para que haja operacionalmente uma possibilidade para que os ministérios suportem esses valores, e decisões a posteriores, conforme falei, serão acompanhadas na dinâmica, na Junta de Execução Orçamentária, que reúne os ministros Paulo Guedes e Ramos, Casa Civil e Ministério da Economia, e podem, portanto, serem reavaliadas à frente. Sobre a questão dos investimentos, esse ponto específico eu passo para os demais secretários. Sobre o primeiro ponto, então, acho que o secretário Valderi cobriu tudo. Sobre a questão do Ministério do Meio Ambiente, conforme até essa apresentação, ele não sofre bloqueio nesse momento, e a questão de se ampliar investimentos aí não é nesse instrumento, porque o bloqueio, na verdade, ele é só para compensar uma necessidade posterior. Qualquer necessidade, tanto do Ministério do Meio Ambiente como de qualquer outro ministério, vai ser apresentada ainda na Junta de Execução Orçamentária, e aí terá que ser feito uma suplementação, nesse caso, retirando, obviamente, de outro órgão, porque nós já estamos no teto dos gastos. Mas a linha é que, nesse momento, não há nenhum bloqueio adicional no Ministério do Meio Ambiente, e que aí se espera essa solicitação do órgão para análise e possível suplementação. Eu pediria, por favor, que mantenhamos a regra de uma pergunta só por cada jornalista, por favor. Mariana Costa, no Metrópolis. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saber por que mesmo em meio à pandemia, foram vetados aí 2,2 bilhões do Ministério da Saúde. Obrigada. Bom, todo o estudo de veto que fizemos levou em consideração aqueles aspectos anteriormente mencionados. Em relação aos vetos, do montante de emendas, por exemplo, de emenda de relator que ainda ficaram um valor razoável no Ministério da Saúde, que podem ser direcionados à pandemia também. Mas o importante a mencionar aqui, mais do que a análise segregada do veto que foi feito, a gente tem que concatenar essa situação com a autorização que foi dada na LDO, em especial ao Ministério da Saúde, na medida em que os gastos relacionados à Covid do Ministério da Saúde estão retirados ou excepcionalizados da meta fiscal. Isso nos permite uma margem maior de manobra. Infelizmente, nesse momento, dada a composição que a gente precisou fazer de ajuste, alguns gastos da saúde também foram vetados ou, enfim, retirados nesse momento. Procuramos fazer isso de forma a afetar o menos possível, dentro do Ministério da Saúde, as ações ligadas diretamente ao combate à pandemia. Entendemos também que, com essa autorização dada na alteração da LDO, eventos que surjam daqui para frente com necessidades da saúde serão tratados e poderão ser atendidos ao longo do tempo. É isso que o governo tem feito a partir da edição de 3 já medidas provisórias esse ano, em atendimento em gastos com a saúde. Então, na medida em que a gente identifica uma necessidade no Ministério da Saúde que tem a ver com atendimento à Covid, isso é verificado, estudado, levado à decisão da Junta de Execução Orçamentária para o atendimento dos gastos de saúde.
Então, ainda que tenha havido algum corte, algum veto na saúde, entendemos que a maior parte, ou grande parte disso, não afetaria diretamente a Covid. Mas, se porventura isso ainda acontecer, a gente tem algum mecanismo de, ao longo do tempo, corrigir essa situação, dado a autorização que foi dada na LDO para atendimento de demandas relacionadas à Covid na saúde, fora, né, da questão da meta fiscal. Guilherme Mazui, do portal G1. Tudo bem, secretários? Alguns analistas eles estimam que as despesas discricionárias vão ficar entre 80 e 85 bilhões em 2021, após o corte e o bloqueio. Então, queria pegar o número certinho de qual vai ser o valor correto para 2021 das despesas discricionárias do governo. E considerando que no ano passado, despesas administrativas como TI, limpeza, vigilância, entre outras, somaram 76 bilhões, sobrariam poucos recursos para outros gastos do funcionamento da máquina pública, como emissão de passaportes, fiscalização ambiental, bolsa de estudo e investimentos. Nesse cenário, corre o risco de faltar recursos para esses serviços que são essenciais do dia a dia? Obrigado. O nível de despesas discricionárias é um elemento de elevada foco nosso e de atenção. Nós tínhamos no PELOA valores que saíam de 96 para 92, ainda no envio do PELOA no ano passado, de 96 para 92 bilhões, e mais recentemente um valor da ordem de 87 bilhões de reais. Isso sem contar, perfeito, sem contar o valor da ordem de 16, 17 bilhões de emendas, né? Então, as emendas somam-se a essas despesas discricionárias quando tivermos a dinâmica do processo ao longo do ano. Na apresentação do PLDO 2022 que fizemos no Ministério da Economia, nós apresentamos o nível da despesa discricionária em 2022, 23 e 24. Então, esse item, como falei, é um item de elevada intenção, atenção e foco nosso, a preocupação com a execuibilidade, o fato do orçamento ser execuível ao longo do ano, e o item para a despesa discricionária é extremamente importante. Da maneira como foi colocado, nós teremos, com os instrumentos que foram enviados ontem, a possibilidade de análise da dinâmica orçamentária ao longo do ano, e entendemos que, nesse momento, e aí está presente na sua pergunta, não corremos riscos de termos parada em nenhum dos ministérios. Esse é um ponto importante que será comunicado ao longo do processo a partir da dinâmica orçamentária própria. Deixa eu só fazer um complemento, Guilherme. Os 76 bilhões que você mencionou do ano passado foi do relatório de custos, e ele está falando ali, 76 é todo ente, não é? Só o executivo foi gasto 69 bilhões, 25 da saúde e o resto do executivo 44. Tá? Então foram 69. Então, assim, esse número em torno dos 70 que a gente fala, pelo menos na nossa estimativa, seria o mínimo necessário. É isso, é uma coisa em torno de 69, numa situação de pandemia que a saúde gastou muito, porque em situação normal, a saúde gasta em torno de 21. Então, se num ano normal, alguma coisa em torno de 65, acho que seria um número mínimo de discricionária para rodar a máquina. Vamos agora para a última pergunta, Vitor Boiadian, da Globo News. Bom dia a todos. Uma pergunta específica, então, de um assunto que diz respeito à gestão do Ministério da Economia. Já existe uma solução para o censo desse ano? Vai ser adiado mesmo? Vai conseguir obter recursos? E de onde? Enfim, uma questão bem pontual que diz respeito a esse corte importante dos recursos.
Não há previsão orçamentária para o censo, portanto, ele não se realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo censo serão comunicadas ao longo desse ano, em particular a partir de decisões tomadas na Junta de Execução Orçamentária. As razões do adiamento foram colocadas no momento em que o censo não teve o recurso alocado no processo orçamentário e, como falado aqui, novas decisões sobre alocação e realização do censo têm uma fase preparatória, serão comunicadas, sempre atentando para as orientações que, do ponto de vista da saúde, vierem determinadas pelo Ministério da Saúde. Está encerrada a coletiva. Uma boa tarde a todos.